Fala, meu povo. Primeira coisa, do Messi, tudo que a gente tinha que esperar e cobrar, acho que a gente já esperou, já cobrou, já se divertiu e já aproveitou, né? Fez um bom jogo contra o Porto, correndo muito menos do que os outros, caminhando muito mais, mas ainda assim com uma lucidez muito grande de distribuir jogo para onde que a bola tinha que ir, no tempo que ela tinha que ir, alguns bons passes para colocar seus companheiros para correr, alguns aproveitados, a maioria não. Mas assim, não dá para esperar do Messi mais o que o Messi já fez durante mais de uma década. Assistências, gols, criação de jogadas, tudo o que ele influenciou no jogo já é bem diferente nesse momento com o Inter Miami. Por que eu já começo o vídeo que o Messi fez o gol da vitória falando isso? Porque quando o Messi joga muito bem, gera uma grande expectativa de se esperar o Messi de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, de se esperar esse Messi de novo, e esse Messi não existe, porque o tempo passa para todo mundo, para todos os humanos, e até para quem não parece que é, mas é, o tempo também passa. Então, não se deve esperar contra o Palmeiras uma atuação de super Messi, e caso, de uma forma muito surpreendente, na minha opinião, o Inter Miami avance às oitavas de final, também não se deve esperar que o Messi tenha uma daquelas atuações que a gente acostumou a ver ele fazendo com o Barcelona, com a seleção da Argentina também, acho que mais recentemente com a seleção da Argentina, porque não é o normal. Vai fazer, inclusive, na terça-feira, 38 anos de idade. A gente vê que ele praticamente já nem tenta um contra um. Acho que ele conhece muito bem o que ele pode fazer, o que ele não pode hoje em campo, como é que ele pode ajudar, como que ele não pode. É muito bom a gente ainda ter o privilégio de ligar a televisão e de ver alguma coisa do Messi, de ainda poder assistir sem ser melhores momentos de jogos que a gente já sabe o que aconteceu, a gente ainda poder se surpreender com alguma jogada, alguma visão de jogo, alguma bola parada, alguma coisa que ele pode fazer, porque são os últimos momentos de uma carreira, eu acho que irrepetível no futebol. Eu já disse algumas vezes que eu acho o Pelé maior do que o Messi, pelo que o Pelé fez pelo futebol, mas jogar futebol nos tempos de hoje, com espaços tão curtos, com a capacidade de se estudar tanto o adversário, de se fazer sistemas defensivos muito mais complexos e que o Messi tenha conseguido fazer por tanto tempo, eu acho que ninguém jogou mais futebol do que ele, mas não é o Messi de hoje, não é o Messi do Inter Miami, não é o Messi que jogou contra o Porto. O jogo contra o Porto me surpreende que o Porto tenha saído na frente do marcador e que tenha deixado o Inter Miami virar. Cá entre nós, o Inter Miami é um time que, se sai atrás no placar, tem que ficar muito fácil, ou deveria ficar, para o adversário controlar o jogo, porque sem a bola o Inter Miami joga com dois jogadores menos. Messi e Soares esperam para atacar. E mesmo assim, naqueles esperam como dois tubarões sentindo o cheiro do sangue para a hora que o Inter Miami recuperar a bola, eles decidirem lá na frente. São jogadores que praticamente nem levam perigo no contra-ataque, se eles correrem, né? Muito mais para lançar outros jogadores, muito mais para fazer outros jogadores correrem. E o Porto saiu na frente, não conseguiu depois ocupar o meio-campo ou obrigar o Inter Miami a atacar e depois o Porto contra-atacar. Não conseguiu fazer basicamente nada. Daqui a pouco eu vou falar, e acho que vale uma discussão sobre o que foi enaltecido do Palmeiras pelo jogo que fez contra o Porto. E a gente vê como que o Inter Miami, que é um time bem mais rudimentar, por assim dizer, com muito menos capacidade do que o Palmeiras, e que o Inter Miami conseguiu vencer o Porto e o Palmeiras não. Mas o Porto deveria ter, a partir do momento que você tem, num jogo com a bola, 10 contra 8, basicamente, controlado, girado a bola, achado espaço na defesa do Inter Miami, ou dado a bola para o Inter Miami, recuado, porque a bola do Inter Miami necessita muito que muitos jogadores avancem a linha da bola, né, que passem em velocidade para o Messi fazer algum passe em profundidade, e aí o Porto poderia recuperar a bola e sair correndo contra a defesa do Inter Miami. Não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. No primeiro tempo, dos 30 aos 45 minutos, ainda conseguiu fazer alguma coisa assim. E no segundo tempo tomou 2 gols muito rápido e nem isso conseguiu fazer. Como tem Messi e Soares lá na frente, o Inter Miami precisa muito que os jogadores de lado de campo corram muito para receber bola em profundidade. Isso faz com que o time se parta, que os dois do meio, e um deles é o Busquets, que também é um jogador de quase 38 anos, que eles fiquem praticamente sozinhos no meio. Então é uma correria muito grande, um desgaste muito grande dos jogadores de lado de campo, dos laterais também do Inter Miami, dos zagueiros desesperados depois para tentar correr para trás. Não é um time equilibrado, não é um time que consegue jogar em espaços curtos para que o jogo tenha uma velocidade baixa e dentro da velocidade baixa favoreça jogo de Busquets, de Messi, de Luis Soares, e nem assim o Porto conseguiu controlar. Eu não acredito que na última rodada o Inter Miami
vai oferecer muito trabalho, ou que vai ser um rival que pode deixar o Palmeiras fora das oitavas de final. Porque no final das contas os dois times chegam com 4 pontos, Porto e Al-Ahly têm 1. Se o Porto vence ou se o Al-Ahly vence e o Palmeiras perde, dependendo de saldo de gols, o Palmeiras pode ficar fora. Se o Palmeiras vence, é evidente que ele está classificado. Se ele empata com o Inter Miami, ele se classifica em primeiro. O que faz, muito provavelmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem a definição do outro grupo, mas muito provavelmente fugir do PSG, o que é ótimo para o Palmeiras. Mas eu acho que é favorito, porque é um time mais completo, mais competitivo. Acho que é favorito a ganhar do Inter Miami. E eu até diria, sem muitas dificuldades. Antes de começar o Mundial, eu já imaginava que o Palmeiras não teria dificuldades contra o Inter Miami. Vendo o que fez o Inter Miami contra o Porto, até poderia mudar de ideia, mas não. É bem o que... Alguma coisa se vê do Inter Miami na MLS, na Liga Norte-Americana. De um time que se parte muito, que depende muito de que alguém consiga aproveitar um passe em profundidade do Messi, ou que caia alguma bola em boas condições para o Messi finalizar, porque ele também já não tem mais tantas condições de ter 1 contra 1 para conseguir um drible e armar o chute para o pé esquerdo. Então, não me surpreende o Inter Miami. O que me surpreende muito negativamente nesse Mundial é o Porto, que empatou com o Palmeiras jogando pior e que perdeu do Inter Miami com alguns momentos melhores e outros piores, mas que assim, não conseguiu dar uma resposta a um time, repito, que é um time que se parte inteiro, que sem a bola joga praticamente com 2 jogadores menos, que tem muito talento, muita leitura. Messi, Busquets e Suárez têm muita leitura do que fazer, mas eles não têm o físico para fazer. Nesse momento que o futebol físico pode fazer tanta diferença, que não se consiga um time se impor sobre o outro, tendo essa vantagem física que tem, me chamou muita atenção, negativamente, o Porto. E sobre o Messi, é isso daí. É um jogador que eu acho que tudo que a gente tinha que falar já falou, das qualidades que ele tem, e que ainda é capaz de nos presentear com alguns momentos que a gente viu por mais de uma década ele fazendo por muitos e muitos jogos, muitas e muitas temporadas, fazendo isso muitas vezes nos jogos. Agora a gente vê a conta gotas, como ele ainda pode ser. Ele foi eleito melhor em campo, que é uma votação basicamente no site da FIFA, para quem é o jogador mais popular, né? Quem a galera gosta mais. O Estevão, por exemplo, ganhou 2 vezes o melhor em campo nos jogos do Palmeiras, e o Estevão não jogou bem em nenhum dos 2 jogos do Palmeiras, mas basicamente é quem o pessoal mais gosta, então não deve ser exatamente levado a sério essa premiação do melhor jogador da partida, mas eu acho que o Messi, pela leitura, a capacidade decisiva que teve, alguns bons passes, colocou os companheiros na cara do gol. Tem 1 ou 2 do Suárez no primeiro tempo, tem a do Fafá no segundo tempo já no finalzinho, assim, ele poderia ter dado umas 3 assistências para os seus companheiros, fora o gol que fez. Então acho que de fato ele foi melhor em campo, caminhando, né? Correndo muito menos que os outros, só com a leitura que ele tem do que a partida pede, do que ele pode oferecer, do que ele pode fazer, porque é um jogador muito, muito, muito especial. Que bom que a gente ainda pode ver mais um pouquinho dele. Contra o Palmeiras vai ser uma bela oportunidade de ver o Messi mais uma vez em campo no jogo oficial contra um brasileiro, né? Em jogo oficial contra brasileiro, a gente só viu o Messi contra o Santos. Teve Santos no João Gamper, teve Chapecoense no João Gamper, mas aí um amistoso de pré-temporada, só aquele Mundial de 2011 a gente viu o Messi jogando contra um time brasileiro e a gente vai ver contra o Palmeiras. É isso, meu povo. Inter Miami 2-1 no Porto. Um muito bom Messi, tava com saudade, e um muito, muito mau Porto.